feriado religioso, é o dia do padroeiro da nossa cidade, o Santo Operário, né, São José, que é também o nome do colégio em que vocês estudam e eu trabalho. E estudo porque a gente troca, né? É uma troca muito bacana, é um negócio muito, pô, muito louco isso, cara. Bom, vamos agora apresentar então a matéria. Cadê? Compartilhar. Hoje, essa aulinha é fácil, tá, pessoal? É uma aula em que nós vamos falar um pouco sobre o território brasileiro, a localização dele, algumas características e algumas consequências dessas características, tá? Vamos ver se a gente consegue, então, fazer aí. É um detalhamento, praticamente, da aula 10, né? A aula 10 foi o mapa do mundo, essa aqui é o mapa do Brasil. Em outros livros, talvez vocês encontrem como o território brasileiro, ou como o espaço geográfico brasileiro. Mas eu acho que o mapa do Brasil é bastante adequado, sabe? Porque quando eu falo em mapa do Brasil, eu já estou falando uma territorialidade específica cartografada, né? Passada lá para o papel, e que é o objeto da geografia. Então, página 3, 4, 6. Por gentileza, coloquem aí os seus cadernos do aluno na página 3, 4, 6. Olha que beleza, Brasil. Eita, Brasilzão! Né? Aqui ele respeita a divisão, depois nós vamos falar mais sobre isso, né? Mas ele respeita a divisão do IBGE. Ó, 5 regiões: a região norte, região nordeste e região centro-oeste. Essas 3 regiões aqui já têm uma simbologia para nós aqui, né? O nordeste é uma região fortemente marcada pela emigração, então é um lugar de onde saem pessoas para trabalhar em outros estados, né, da federação, tá? Então é uma região de migração. Por exemplo, quando precisou dos famosos soldados da borracha, né, para explorar borracha aqui na região amazônica na Segunda Guerra, pegaram a turma aqui do Nordeste para ir para lá. Quando precisaram construir Brasília, pegaram a turma do Nordeste para ir para lá. Quando precisou industrializar Rio de Janeiro, Rio de Janeiro e São Paulo, pegaram a turma do Nordeste para vir para cá, tá? Então, nós temos aí um fluxo migratório bastante significativo saindo lá do Nordeste. É o que nós chamamos de região de repulsão demográfica, tá? E o próprio Nordeste, falando sobre ele especificamente, tem suas sub-regiões, né? Se vocês notarem, a maior parte das capitais nordestinas, ó, com exceção de Teresina, capital do Piauí, que não é no litoral, né? Todas as outras se situam aqui, na zona litorânea do Nordeste, que foi uma das primeiras regiões, junto com o Sudeste, né, a ser ocupado pelos portugueses. Tá? Uma outra sub-região nordestina, então tem aqui a planície litorânea, né, onde está a maior parte das capitais, com exceção de Teresina, que é a capital do Piauí. Depois nós temos uma outra região intermediária aqui chamada Zona da Mata, aonde se desenvolveu e se desenvolve cultivo de cana-de-açúcar. Depois tem o Agreste, aqui no interior do Piauí, do Ceará e tal, tem o Sertão, e aqui no Maranhão tem o Meio Norte, né, que é uma zona fronteiriça, vamos dizer assim, né, em termos de biomas, com a Amazônia. Então, esse é mais ou menos aí, né, uma caracterização do Nordeste, assim, muito por cima, né, só para ir colocando itens para reflexão de vocês. Tem uma outra região que hoje em dia está se destacando no Brasil, que é o Centro-Oeste, por conta da agricultura. Muitos agricultores da região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nos anos 70,
devido à modernização da agricultura lá no sul, devido à valorização da terra, devido à distribuição de terras pelo governo aqui no Centro-Oeste, essas pessoas se deslocaram para cá, ó, tá? Então, nós passamos a ter um grande volume de migrantes da região sul aqui na região Centro-Oeste, né? Cultivando soja, cultivando algodão. Alguns, inclusive, entraram pelo Paraguai, são os chamados brasiguaios, donos de terra lá, tá? E esse pessoal já se expandiu aqui para Rondônia, né? Esse pessoal já está se expandindo para o sul do Pará com a soja, né? Além de Goiás e Tocantins, naturalmente. Aqui é a nossa capital, tá bom? Brasília. Então aqui, ó, é a marcha para o oeste do Brasil, né? Nós estamos povoando tudo isso aqui com agricultura moderna de soja, algodão, milho. Hoje o maior produtor brasileiro de soja é o Mato Grosso, ultrapassou o Paraná, tá? Então, o Centro-Oeste hoje é nossa fronteira agrícola, a nossa fronteira agrícola, tá? Fortemente povoada, eu repito, pelo pessoal da região sul, né? Deixa eu apagar essas coisas. Nordeste. Bem, também nós temos aqui a região norte, ó, né? Que é a nossa grande fronteira de recursos, né? Com vazios demográficos imensos. Então a soja provavelmente vai vir para cá e vai vir para cá, né? E já está tendo conflitos aí e tal. Mas tem um espaço enorme aqui, por exemplo, ó, no Alto Rio Negro, aqui não mora ninguém, ninguém. São Gabriel da Cachoeira, né? Aqueles lugares ali, a região da Cabeça do Cachorro, né? Há quem diga que isso aqui parece uma cabeça de cachorro. Tá? Roraima, metade do território de Roraima é terra indígena. Tá? O Amapá só foi geopoliticamente criado para afastar os franceses da entrada do rio Amazonas, que está aqui, ó, e que vai, né, dar acesso ao interior da Amazônia. Então, tem toda aí uma área que nós precisamos desenvolver. Não falar explorar não é legal, né? É desenvolver. Além disso, nós temos grandes projetos de mineração aqui no norte, né? Projeto Grande Carajás, Oriximiná, enfim, tem vários projetos aí, vários projetos de mineração acontecendo. Então, Pará, Tocantins, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima e Amapá. São os estados da região norte. Na região centro-oeste, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul. Né? Aqui são dois complexos, dois biomas diferentes. Né? No Mato Grosso do Sul é o Pantanal e aqui é o Cerrado. Né? No Mato Grosso é o Cerrado. Depois tem a região sudeste. A região sudeste do Brasil ela é importantíssima. Ela é, vamos dizer assim, o centro pulsante do Brasil, né? Região sudeste, olha aqui, tá? É na região sudeste que nós vamos encontrar, é na região sudeste que nós vamos encontrar o famoso Triângulo Estratégico do Brasil, ó, formado por São Paulo, Rio e Belo Horizonte, né? Então, é a área onde nós temos industrialização completa, temos a megalópole brasileira, né? Rio-São Paulo, a maior industrialização, agricultura moderna. Essa região é formada, então, a maior parte da população, Minas, Espírito Santo, que é um troco de Minas, né? São Paulo e Rio de Janeiro, tá? É o centro, vamos dizer assim, do Brasil, o Heartland brasileiro, tá? O coração da pátria. E aqui, região norte, nordeste e tal, é a região de recursos, né? De onde a gente tira recursos. Finalmente, a região sul é a região de colonização, de povoamento do Brasil, né? Por quê? Porque essa região aqui faz fronteira com o Uruguai, faz uma fronteira grande com a Argentina. Então, o Brasil sempre teve a preocupação de
assegurar nessa área uma colonização em que o colono se sentisse dono da terra, fosse dono da terra, e ajudasse na defesa do território. A melhor maneira de fazer isso é com colonização de povoamento. E aí o governo, então, atrai imigrantes europeus lá no século XIX e assenta esses caras no Rio Grande do Sul, né? Os italianos, os alemães, em Santa Catarina, os alemães, os açorianos, no Paraná tem muito eslavo, né? Polonês, ucraniano, tcheco, além de italiano, alemão. Tá? Então, é uma região fortemente marcada pela imigração europeia e pela colonização de povoamento, por ser uma fronteira quente, como nós dizemos, né? Uma fronteira quente, que fazia e faz, né, fronteira com, digamos assim, três rivais nossos aqui. O principal, a Argentina, depois o Paraguai, né, com quem nós tivemos até uma guerra, e o Uruguai, que já pertenceu ao Brasil, mas depois nós acabamos perdendo ele, tá? E ele virou um país independente. O Uruguai já pertenceu ao Brasil. Então, em Minas Gerais é isso, né? 26 estados, um Distrito Federal. A nossa posição astronômica, quer dizer, é a nossa posição em relação aos principais paralelos e ao meridiano de referência, que é o meridiano de Greenwich, tá? Então, em relação aos paralelos primeiro, tá bom? A maior parte do Brasil está situada no hemisfério sul, tá? Tem uma pequena porção que está no hemisfério norte, né? O norte do Amapá. Então, o Equador passa aqui, ó, bem em cima de Macapá, tá vendo? Então, a região do Alto Rio Negro, Roraima e Amapá, além de algumas ilhas aqui, né? Os rochedos de São Pedro e São Paulo, né? Que são as zonas do território brasileiro que estão mais ao norte, ficam umas ilhas que ficam lá no Atlântico Norte. Ah, fica parecendo uma carinha. Bom, então, essas regiões estão no hemisfério norte, mas olha aqui, ó, a maior parte do território brasileiro está no hemisfério sul, tá bom? Hemisfério sul, ao sul do Equador. Em relação ao meridiano de Greenwich, que nós vimos é útil para calcular fuso horário, né? Para marcar hora, essas coisas, nós estamos totalmente no hemisfério ocidental, inclusive nossas ilhas oceânicas, tá? Então, todos os fusos horários do Brasil são atrasados em relação a Greenwich. Nós já vimos isso, né? Então, por exemplo, olha aqui, ó, vamos fazer aqui um exemplo, né? As nossas ilhas oceânicas, Penedo de São Pedro e São Paulo, Fernando de Noronha, Trindade, Atol das Rocas, todas elas estão mais ou menos aí a 2 horas de distância em relação a Greenwich. O horário de Brasília é 3 horas atrasado em relação a Greenwich. 3 horas a menos, menos 3. Depois tem o horário do Brasil Central aqui, assim, né? Que dá menos 4 horas. E o horário aqui do Acre e da Amazônia Ocidental, menos 5 horas em relação a Greenwich. Tá? Então, quanto mais para oeste, né, nós vamos atrasando o nosso relógio. Quanto mais para leste, nós vamos adiantando o nosso relógio. Tá? Agora, em relação aos trópicos e aos círculos polares, o Brasil está, digamos assim, com a sua maior parte, de novo, né? Maior parte, tem um pedacinho que não. Maior parte na zona intertropical, né? A maior parte do território brasileiro está entre o Trópico de Câncer, que nem aparece aqui, né? Ele está bem lá no hemisfério norte, e o Trópico de Capricórnio, que passa aqui por São Paulo, né? Quando você anda aí no Rodoanel, tem uma placa assim, você está passando pelo Trópico de Capricórnio, tá? Então,
Ao sul do Trópico de Capricórnio, inclusive Ribeirão Pires, ao sul do Trópico de Capricórnio, nós estamos na zona temperada sul. Paraná, Santa Catarina, tal, Rio Grande do Sul. E o restante do território brasileiro está na zona intertropical. Né? Então, muito sol e tal, nós vamos ver isso. Né? Então, parte do sudeste e sul na temperada sul, estado de São Paulo, Trópico de Capricórnio. Aqui os nossos pontos extremos, né, onde o Brasil começa ou acaba, depende do seu ponto de vista, né? Lá no norte, ó, olha que interessante, 5 graus de distância do Equador em direção ao norte, né? Então, Serra do Caburaí e fronteira com a Guiana, lá no estado de Roraima. Vamos encontrar aqui Roraima, né? Deixa eu apagar isso aí. Eu devia ter posto mais mapas aqui, né, em vez de ficar apagando. Ó, então, tá aqui no estado de Roraima, aqui em cima, né, fica o Monte Caburaí, tá? Onde está o nosso extremo norte. 5 graus norte. Então, 5 graus de distância do Equador, já no hemisfério norte. Depois, nós temos no sul, o nosso extremo sul, é um córrego chamado Chuí, né? A curva do Arroio Chuí, tá? 33 graus ao sul. 33 graus ao sul do Equador. Em relação ao Equador, né? A latitude norte-sul, né? Em relação ao Equador. Então, vamos lá mostrar onde fica o Arroio Chuí. Aqui embaixo, ó. O Brasil, você sabe que o Brasil fez uma sacanagem, né? O Brasil assinou um tratado com o Uruguai dizendo assim: olha, o limite do Brasil é a curva do Arroio Chuí. O que o Brasil fez? Mudou o curso do Arroio Chuí, fez ele ficar maior, né? Para a gente ganhar uns quilômetros aí do Uruguai. É a Praia do Cassino, lá no sul do Brasil, a maior praia do Brasil, 150 quilômetros de praia. Você sai para caminhar de manhã, você volta dali 10 dias. A leste, então, né? A Ponta dos Seixas, lá na Paraíba, ó, 34 graus de longitude oeste, né? Vou mostrar aqui, ó. Até quando você vai visitar esse lugar, aqui na Ponta dos Seixas, na Paraíba, né? O guia de turismo fala assim: aqui nós estamos mais perto da África do que de São Paulo. É o ponto da América do Sul mais próximo da América, né? Mais próximo do continente africano, tá? A Ponta dos Seixas, na porção leste do Brasil. E na porção oeste, o rio Moa, ó, Moa, né? Se vocês não lembrarem Rio Moa, não tem problema, tá? Serra da Contamana, lá no Acre. Olha, 73 graus. O Brasil, ele é bem largo no sentido leste-oeste e é bem extenso no sentido norte-sul. Quinto maior país do mundo em extensão, né, pessoal? Olha lá, Rússia, Canadá, China, Estados Unidos e Brasil, né? Oh, meu Deus, volta aqui para cá, ó, que eu quero mostrar a Serra da Contamana para vocês, lá na fronteira com o Peru. Olha aí, né? Então tá aqui, Serra da Contamana, Ponta dos Seixas, Arroio Chuí e aqui em cima o Monte Caburaí, tá? São os limites do Brasil. Muito bem. Avançando mais um pouquinho. Isso, então, faz com que o Brasil tenha um grande território. Na América do Sul, aqui tem um probleminha. Ó. Nós não temos fronteira com o Chile e o Equador, tudo bem, isso aqui tá fácil de entender, mas para algumas pessoas, para alguns livros, Trinidad e Tobago, que são umas ilhas que ficam lá ao norte da Venezuela, no Caribe, fazem parte da América do Sul, tá? Isso aqui, né, está bem em discussão, certo? Então,
ela fazia parte da Venezuela, deixou de fazer parte, Trinidad e Tobago, tem petróleo, tem gás natural, para alguns livros. Faz parte, como o Ângulo, por exemplo, faz parte da América Central, para outros livros, como o do Objetivo, faz parte da América do Sul. Tá? Trinidad e Tobago. De qualquer forma, o Brasil não faz fronteira com Trinidad e Tobago. Depois, os nossos limites, né? Ó, se você olhar o Brasil pelo norte, é aquela área que nós não olhamos muito, né? Vamos ver aqui, ó, ao norte do Brasil. A gente quase não olha para cá, né? Então, na porção norte do Brasil, olha, nós temos fronteira com as Guianas, né? Guiana Francesa, Suriname e Guiana, Venezuela, que manda um monte de venezuelano para cá, Colômbia, tá? O Peru, tudo isso aqui é Peru, né? E aqui nós já estamos indo para o centro-oeste, aqui já é o oeste do Brasil. Então, na porção oeste, Bolívia, Paraguai, Argentina, no sul, Uruguai e no leste, o Oceano Atlântico. Essas fronteiras aí, ó, né? Colômbia e tal, aqui fez um detalhamento, né? Sudoeste e tal. A maior fronteira é com o Oceano Atlântico, são 7.000 quilômetros de fronteira. 7.000 quilômetros de fronteira, tá? Com o Oceano Atlântico. Aqui já tem a Amazônia Azul, né? O nosso mar territorial, que brevemente será estudado. Quanto aos rios, então, na fronteira seca, que são 15.000 quilômetros de fronteira, né? 7.000 no Oceano Atlântico e mais 8.000. Então, 50% através de rios, uma margem é Brasil, outra margem é do outro país. As serras, como da Contamana, no Monte Caburaí, 25%, linhas geodésicas, quer dizer, linhas combinadas, linhas que foram demarcadas pelo homem, 20%, e lá no Uruguai, né, na fronteira com o Uruguai, a nossa fronteira lacustre, né, Lagoa Mirim, Lagoa dos Patos, só 5%. Bem, para fechar, ou quase fechar, nós somos o maior país tropical do globo terrestre. E daí? E daí que nós temos que aproveitar a grande taxa de insolação que nós temos para conseguir energia, energia solar, né? Uma agricultura que se adaptou a isso. Então, em alguns momentos a gente planta produtos que precisam de mais água, em outros momentos produtos que precisam de menos água, porque o clima tropical é quente e se caracteriza por uma estação seca ao longo do ano e uma estação úmida. Tá? As nossas temperaturas, tirando o Rio Grande do Sul, né, a fronteira ali entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, na época do inverno, né, predominam climas quentes. Mesmo no Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul, a capital chama Porto Alegre. Você sabe que no verão o pessoal chama Porto Alegre de Forno Alegre, porque a temperatura ultrapassa 32, 33, 35 graus com facilidade. O pessoal vai à praia porque é mais fresquinho, mais frio, né? As médias térmicas, então, superiores a 20 graus, tá? Isso demonstra aí a nossa tropicalidade, a nossa tendência para o calor, tá? O sul, em alguns lugares, tem até mesmo a ocorrência de gelo e neve, eventualmente, com as cidades de São José dos Ausentes, Cambará do Sul, né? São Francisco Xavier, do lado de Santa Catarina ali também tem umas São Joaquim, né? Umas cidades que também às vezes temos a ocorrência de neve. Isso porque tem a altitude da serra, né? A serra ali entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, as massas de ar polar atlânticas que sobem ali e a latitude, né? Que já é a zona temperada. Então, eventualmente, nós vamos ter lá um pouquinho mais de frio, tá? Alternância de estações. Por que grande parte? Porque na Amazônia, onde é clima equatorial, não tem essa alteração aqui não. É calor e umidade o ano todo. Lá na Amazônia, Belém do Pará, Manaus, ou chove o dia inteiro, ou chove todo dia, ou chove o dia todo, tá?
E essa alternância, então, no clima tropical, nós temos invernos mais secos e verões mais chuvosos. Então, agora nós estamos aí passando pelas águas de março, né? Estão fechando o verão. Aí quando vem o outono e vem o inverno, para de chover um pouquinho, né? A temperatura esfria, e aí na primavera e no verão volta a chover. Isso é característica do clima tropical. A regionalização nós já vimos uma, né? Que é essa daqui, ó, critério do IBGE, das 5 regiões, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. São as 5 regiões do IBGE. Regiões funcionais, né? Baseadas aí no princípio do Sudeste como região mais importante, o Sul como uma área de fronteira a ser defendida, o Centro-Oeste e o Norte como fronteiras de recursos e o Nordeste como área para fornecimento de mão de obra, tá? Era mais ou menos esse o desenho que os militares, né, em 1967 fizeram aí do território brasileiro. Tem uma outra forma de regionalizar, que é essa aqui, ó, do Matias Pinchas Geiger, que é um professor lá da USP. Ele fez 3 regiões, levando em conta os fluxos econômicos, históricos e as interações. E dividiu em complexo amazônico, complexo regional nordestino e complexo regional do Centro-Sul. Tá? Então, o Centro-Sul seria o centro político e administrativo, o Nordeste ele chama de região das perdas, e a Amazônia, o Brasil do futuro. Não sei, né? Enfim. E por último aqui, o do Milton Santos, né? O grande geógrafo brasileiro, recentemente falecido, uns 5, 6, 7 anos que ele morreu só. Ele divide o Brasil em região concentrada, que é claro, né? É a região mais ou menos sudeste, centro-sul, né? Depois ele fala em região dispersa, que é a região mais ali para a Amazônia, né? Para o centro-oeste. Região tradicional, que é o nordeste brasileiro, e a região de fronteira, né? Que é a região da Amazônia mais para o norte ali, onde tem o Rio Negro, para onde nós ainda iremos, né, colonizar. Tá? Então são os critérios de regionalização que nós temos aí para o Brasil. Tá? Pessoal, só mais uma coisinha antes de nós encerrarmos. Vou colocar aqui de novo a lista de presença. Tá? Agora são 7h35. Vamos deixar esses 15 minutos para vocês fazerem os exercícios, né? Ir lá na cozinha, pegar um café, comer umas bolachinhas, e às 7h50 a gente volta para a aula de história, tá bom? Até daqui a pouquinho. Qualquer dúvida, mandem para mim pelo WhatsApp. Estou super à disposição. Tchau, tchau.